Beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Como eu anunciei na semana passada, né, naquele vídeo Conclusões sobre as Enquetes, né, estamos começando hoje um novo mini curso aqui do canal. Eu não vou fazer uma aula zero desse mini curso como eu fiz dos outros, justamente, né, porque como semana passada eu fiz aquele vídeo ali fazendo a conclusão das enquetes, eu falei um pouquinho, né, de que eu estava esperando com esse mini curso, os motivos de eu ter colocado esse mini curso na frente dos outros, daqueles outros mini cursos, né, que eu já tinha até apresentado em enquetes lá, mais no passado, né? Então, quem ficar curioso para entender um pouquinho para onde que a gente vai, né, o que está por trás desse mini curso, dá uma conferida nesse vídeo, né? Conclusões das enquetes. Eu vou até deixar esse vídeo provisoriamente na playlist desse mini curso, né? Aí, na medida em que for acumulando outros vídeos, né, eu descarto aquele vídeo lá. Então, era esse o primeiro aviso. E o segundo aviso, antes de começar esse mini curso, eu também falei, né, no vídeo da semana passada que eu vou demorar um pouquinho mais, né, para dar sequência àquele mini curso que eu tinha prometido, né, de fundamentos mesmo, né, das questões mais introdutórias. E eu expliquei ali mais ou menos, né, por os motivos disso, mas o que eu queria fazer, justamente para atenuar esse problema, me colocar à disposição das pessoas. Pô, entra lá no nosso grupo do Telegram, tá ficando com dúvidas, né, aqui dos vídeos do canal, ou tá lendo Capital, tá estudando, tá ficando com dúvida, entra lá, manda a questão e me marca, coloca lá o arroba Thiago Jorge, me marca na questão que eu vou começar a responder, né? Às vezes, pô, tô sem tempo, dá até para responder por áudio, dá para mandar referência. Então, eu vou tentar utilizar o grupo do Telegram lá também para atender essas dúvidas, né? O pessoal lá tem uma discussão mais avançada, então muitas vezes as pessoas entram lá e ficam intimidadas, né? O pessoal está começando e fala, pô, eu não estou nem conseguindo entender de jeito que o pessoal está discutindo. Pode fazer questões, me marca lá, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los aí. Justamente, né, porque é uma forma até de eu atenuar essa minha falta ali, a dificuldade de eu conseguir dar sequência, né, para um mini curso, né, de introdução, né, de fundamentos da crítica da economia política. Tá, então esse mini curso aqui vai ser um mini curso, né, já num segundo movimento, né, o movimento de aproximar a teoria, né, então essas questões lá do mundo da crítica da economia política, né, que a gente vê teoricamente, né, no Capital e outros, né, em outros obras, né, dentro da tradição da crítica da economia política, e aproximar essa discussão da prática, né? Então, eu até comentei no vídeo da semana passada que a gente ia começar, né, pela luta de classes, né, mostrando um conceito que o pessoal utiliza bastante ali, sempre, muitas vezes, né, de forma vazia. Vamos aproximar esse conceito, né, com aquilo que a gente vê é, concreto mesmo, né, nessas obras, né, da crítica da economia política. Então, provavelmente vão ser duas aulas sobre isso, né? Hoje eu vou começar com os fundamentos da luta de classes e aí na próxima aula a gente vai avançar mais sobre questões práticas, né? Então hoje vai ficar ali 80% teoria e 20% de prática e na próxima aula inverte, né? Fica mais 80% prática e 20% de teoria. Obviamente que isso aqui é uma abstração completamente irrazoável, mas fica para fins pedagógicos. Tá, então vamos começar com acumulação de capital. Conceito fundamental para entender luta de classes. O que é acumulação de capital? É, primeira coisa que isso aqui tem que ficar muito claro. Acumular, né, no sentido marxista, no sentido lá que o Marx utiliza no Capital e em outras obras, e os herdeiros seguem nessa mesma direção, né? Para ele, então, acumular é o oposto de entesourar. Entesourar, quando Marx utiliza entesourar, tem o sentido de eu vou destinar, vou pegar, né, recursos, né, sei lá, por exemplo, minha empresa teve lucro de R$ 100, eu vou pegar esses R$ 100, vou guardar debaixo do colchão, ou eu vou gastar comprando televisão para minha casa, vou gastar com fins improdutivos. Esse dinheiro não vai ser revertido ali para ampliar a produção, né, no período seguinte. Então eu posso ter até melhores das intenções em tesourar esse dinheiro e falar, porra, eu tô achando que daqui 5 anos a situação vai ficar bem complicada, então eu vou guardar esse dinheiro, né, para eu ter uma reserva ali para os próximos anos. Isso é entesourar, isso não é acumular capital. Acumular capital vou utilizar primeiro a definição aqui mais
no linguajar mais rigoroso, e depois eu tento dar um exemplo mais prático, né? mais didático. Né? Acumular capital é o conjunto de mais valor que foi gerado previamente, né? Então, terminou 2020, tive lucro lá de R$ 100. Esse lucro é reinvestido em 2021. Então, o capital acumulado é aquele capital que é reinvestido, né, que continua sendo empregado no negócio. Então, eu acumulei um mais valor no passado, esse mais valor é incorporado para a geração do novo mais valor em 2021. Tive lucro de R$ 100 em 2020, esses R$ 100 eles são reinvestidos para gerar um lucro maior em 2021. Então, acumular capital é isso. É uma riqueza que já foi gerada, que é reinvestida para gerar com o objetivo de gerar uma riqueza ainda maior no período seguinte. Então, algumas coisas que são muito importantes, né, para a gente pensar a partir disso. Né? Primeiro, o capital já acumulado, então esse mais valor que já foi gerado, ele condiciona a capacidade de geração de mais capital, de mais valor, de mais riqueza. E, portanto, né, a acumulação de capital passada condiciona a acumulação de capital futura. Aí a segunda observação que é muito importante é que capital não é simplesmente dinheiro. Então, aqui no exemplo que eu utilizei, e a forma com que a gente consegue medir, né, é em dinheiro, né? Então, eu falei, teve o lucro lá de R$ 100, eu reinvesti esses R$ 100 aqui, né, no período seguinte. Mas veja, acumular capital capital não é simplesmente dinheiro, né? Então, acumular capital não é simplesmente acumular dinheiro, mas é acumular maquinaria, é acumular tecnologia, cada vez mais, é acumular patente, é acumular, né, capacidade de produção. Então, quem já está mais avançado, né, sabe, capital fixo e capital variável, né? Essas formas, elas são capital, né? Capital fixo e capital variável, né? Então, é, não pense, por mais que eu vou aqui ficar sempre em termos monetários, né? Não pense acumular capital simplesmente nesse sentido. E por quê? Deixa eu até me perdi aqui, porque essa observação que foi algo que eu estava começando até a falar nos vídeos anteriores, né? Fora aqui dos mini cursos, né? Mas o pessoal fica muito pensa muito no seguinte sentido, né? A gente fez uma revolução, então para a revolução a acumulação de capital é completamente desprezível, né? Não é importante. A acumulação de capital, né, que foi possibilitada, né, dentro do capitalismo, né? Porque no socialismo a gente não vai falar mais em dinheiro, a gente vai tentar transitar para outras formas, né, de fazer intercâmbio social. Gente, mas aquilo que foi a acumulação de capital, a acumulação de maquinaria, a acumulação de tecnologia é que vai permitir a gente continuar gerando riqueza, ainda que numa forma social distinta, né? Então é absolutamente importante a discussão sobre a acumulação de capital, mesmo a gente pensando, né, numa transição socialista. E sem falar na luta de classes dentro do capitalismo, que a gente já vai chegar nisso daqui a pouco. E como que a gente mede, portanto, a acumulação de capital na prática? Né? Então, veja, agora aqui a gente vai voltar para aquela história de unidade monetária, né? Que é a forma com que a gente mede a acumulação de capital. A gente mede, né, pela massa de lucro que é reinvestida pode ser no mesmo negócio, ou ela pode ser canalizada, né, para outras atividades produtivas. A gente vê nas formas, né, do capitalismo contemporâneo, né, com o mercado financeiro altamente desenvolvido, né, é muito fácil e é cada vez mais comum, né, que a gente fala em pools de empresa, né? Então, às vezes, uma empresa teve um lucro, ela sabe que pro negócio dela, ela não está precisando, né? Os gestores daquela empresa sabem que eles não estão precisando, não vai ter tanta finalidade que investir aquele capital naquela mesma empresa para o período seguinte, né? A capacidade produtiva já está no máximo, né? Frente àquilo que eles estão prevendo de demanda, né? Então é mais interessante pegar aquele capital e investir num outro negócio, né? Às vezes uma outra empresa ali, né, do grupo, ou mesmo uma empresa que está abrindo capital. Veja, é muito diferente você comprar ações que já estão sendo negociadas na bolsa do que comprar ações que a empresa tá abrindo capital, né? Então, quando você compra ações assim dessas empresas que tá abrindo capital, já tem essa finalidade. Normalmente
cada vez menos, mas na teoria, né? Como que o capitalismo historicamente funcionou, né? Quando as empresas elas abrem capital, elas estão precisando de mais capital para investir, né? Então é um mecanismo ali. Pô, acumulei, tive lucro de R$ 100. Não tenho uma finalidade imediata para esses R$ 100 aqui na minha empresa, vou comprar ações de uma outra empresa que está precisando desses R$ 100. Então, portanto, né, são duas coisas, portanto, né, que vão regular a acumulação de capital. Primeiro, então, o capital que foi acumulado no passado. Como eu falei, o capital acumulado no passado condiciona a acumulação futura. Mas o segundo movimento é a expectativa, né, de lucros futuros. Né? Então, se, por exemplo, eu tenho baixa expectativa de gerar lucro com o meu negócio, eu não vou acumular aquele capital. Vou entesourar, vou destinar para fins improdutivos ou vou encontrar um outro negócio ali que pode ser, que aquele meu capital pode ter alguma eficácia, né? Tá, então agora eu vou abrir um parênteses para explicar, né, melhorar o que é ser capitalista, né, o que é ser trabalhador no capitalismo, para depois a gente poder ir de uma vez para entender, né, a luta de classes, né? O que é ser capitalista, então, né? Os capitalistas, né, eles são os agentes que dão direção para a acumulação de capital. São eles. Aqui eu estou de novo sendo nesse nível muito abstrato, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu falo muito nos gestores do capital, né? Aqui eu vou abstrair dessa diferença entre proprietários e gestores do capital, né? Vamos tratar tudo como capitalista. Então, o capitalista é aquele agente que dá direção para a acumulação de capital por meio das decisões de investimento. É o que eu acabei de falar. Tive lucro de R$ 100, vou decidir se eu vou reinvestir no meu próprio negócio, se eu vou comprar ações, né, de um outro negócio, ou se eu vou gastar esse dinheiro ali comprando televisão para minha casa, comprando outras propriedades, enfim, investindo com outros fins, ou mesmo guardando debaixo do colchão. Portanto, né, os capitalistas, né, eles são diretamente afetados, beneficiados, né, quando o movimento de acumulação é positiva e prejudicados, né, quando o movimento de acumulação é negativa, uma vez que eles acessam, né, a massa de riqueza social, né, por meio do lucro. A gente já vai fazer a comparação com a classe trabalhadora, né, que acessa a massa de riqueza gerada, né, por meio do salário. A acumulação de capital ela não condiciona imediatamente o salário, mas ela condiciona imediatamente, né, o lucro. Né? O lucro é a forma com que a gente mede, né, a variação da acumulação de capital. Né? Do exemplo que eu utilizei ali, R$ 100, tem um lucro de R$ 100 no período 1, reinvisto esses R$ 100 para o período 2, a acumulação de capital é justamente esse lucro, né, esses R$ 100 que foram reinvestidos. Né? E, portanto, né, dando sequência ainda nessa entendendo o que são os capitalistas, né, os capitalistas eles ganham, né, quando a acumulação é acelerada, e perdem, né, quando a acumulação é lenta ou inexistente. Isso aqui, né, quando a gente fala hoje em financiarização, que em muitos casos, né, muitos autores trabalham, né, com a acumulação tá lenta, né, então tem o fenômeno da financiarização. E tratam, né, como se os capitalistas fossem diferentes, né? A financiarização, sendo muito rasteiro, né, todo esse movimento de fuga de capital para atividades especulativas é uma defesa dos capitalistas, né, porque se não tivesse possibilidade, né, de criar esses mecanismos aí absolutamente especulativos, eles iam estar completamente perdendo, eles não iam ter mais destino para aquele capital, né? Então é ser muito simplório falar, não, essas atividades especulativas que estão fazendo os capitalistas pararem de investir na produção. Na verdade, eles sabem que quanto mais especulativo, né, é a atividade, maior é o risco daquele castelo de cartas desmoronar. Né? Então, se eles tivessem a opção de continuar investindo na produção, né, com lucros promissores, eles iam continuar fazendo isso. Então, pra você ver onde a gente vai chegar, né? E em outras palavras, né, voltando aqui para o slide, né, em outras palavras, né, os capitalistas, né, eles são a personificação da lógica de acumulação capitalista, de capital, né? Por isso que o nome, né, o próprio nome que o Marx utiliza é capitalista, né, porque eles personificam a lógica da acumulação de capital. E, portanto, a forma com que eles agem, né, é aquilo que delimita a geração de riqueza dentro da sociedade capitalista. Voltando, por exemplo, dos R$ 100. Eles que vão decidir se vão reinvestir aqueles R$ 100
tive lucro de R$ 100. É o capitalista que vai decidir. Ah, esse lucro vai ser reinvestido para gerar mais riqueza ou não? Vou gastar de forma improdutiva. Se gastar de forma improdutiva, a capacidade de geração de riqueza no período seguinte vai ser a mesma, né, até um pouco menor do período anterior, porque as máquinas vão deteriorar, né, vão perdendo capacidade de gerar riqueza. Né? Então, os capitalistas são quem condicionam a capacidade de geração de riqueza dentro da sociedade capitalista. Mas quem é que vai de fato gerar riqueza? Eles condicionam, eles delimitam a capacidade de gerar riqueza. Mas quem é que vai gerar a riqueza? Né? Quem é que vai pegar aquelas maquinarias, aquelas matérias-primas, né, e vão transformar em algo qualitativamente, né, superior? São os trabalhadores. Né? Mas então vamos voltar, né? Fazer aquela comparação. Né? O que é ser trabalhador? É estar numa posição que tem uma relativa independência dos movimentos da acumulação de capital. Porque, veja, salário não está diretamente ligado à acumulação de capital. A gente vai discutir muito o relativamente ali que eu deixei em itálico, né? Esse relativamente independente. Porque, obviamente, que a acumulação de capital, cedo ou tarde, né, vai gerar consequências, né, em nível salarial, em nível de desemprego, né? Mas num primeiro momento, né, os trabalhadores eles têm essa relativa independência da acumulação de capital. Desculpa, gente. Mas ao mesmo tempo, né, são eles que produzem a riqueza social, né? São eles que estão ali gerando, né, o instrumento, eles são um instrumento gerador, né, da acumulação de capital. Então, é a primeira grande contradição, né? Os capitalistas, eles ganham com a acumulação de capital, mas eles só influenciam a acumulação de capital. Os trabalhadores, que são quem de fato, né, geram a acumulação de capital, eles não controlam a acumulação de capital, eles geram, mas eles não controlam e eles não ganham nada com. No primeiro momento, eles não ganham nem perdem nada com isso, né? E aí foi até a expressão que eu já utilizei aqui, né? Então, em outros termos, os trabalhadores eles são um mero instrumento, né, da acumulação de capital. Eles geram acumulação de capital sem ganhar nada com isso e sem controlar esse processo. Então, fechado esse parênteses aqui, né? Eu vou até encaminhar para o final dessa primeira aula aqui, para na próxima aula a gente chegar na parte mais prática, né? Mas então, qual que é, né, assim, para a gente começar a ver, né, quais são os efeitos práticos da acumulação de capital? É a ampliação, né, da escala de geração de riqueza, né? Da escala de produção e, portanto, da geração de riqueza. Se eu reinvisto, de novo, meu exemplo, né? Se eu reinvisto aqueles R$ 100 que eu tive de lucro no período seguinte, eu aumento a minha capacidade de geração de riqueza e, portanto, a tendência é que, mantido, né, todas as condições, né, que eu gere um lucro no período seguinte de 120, portanto, posso reinvestir 120 e aí mais para frente gerar um lucro de 140, 160 e aumentando a escala da produção, aumentando a escala de geração de riqueza e, portanto, aumentando, né, os lucros, né, a massa de lucro acumulada. E como a gente vê isso na prática, né? Que indicador a gente tem para ver a acumulação de capital, né? PIB. O crescimento do PIB ele mostra para a gente, né, o capital, essa geração de riqueza, né? A riqueza que foi gerada no período, né, que portanto, que é o resultado, né, da acumulação de capital. Aí a questão, né, que eu vou deixar aqui para vocês ir pensando aí para a gente discutir na próxima aula, né? O crescimento do PIB, então, né, vejamos, né? O crescimento do PIB ele indica essa capacidade, né, que foi gerada uma riqueza superior do período anterior, né? PIB sempre comparação. Fala, ó, o PIB cresceu 5%. Significa que o PIB no, sei lá, por exemplo, o PIB cresceu 5% em 2021. Significa que ele cresceu 5% em relação a 2020. A geração de riqueza em 2021 foi 5% maior que a geração de riqueza em 2020. Então, se a geração de riqueza, né, aumentou em 2021, significa que o crescimento do PIB ele é igualmente benéfico, né, para capitalistas quanto para a classe trabalhadora. Eu já coloquei, né, que a classe trabalhadora ela tem essa relativa independência da acumulação de capital, né? Então isso significa que o crescimento do PIB tanto faz para a classe trabalhadora, mas é altamente importante para a classe capitalista.
Então, por meio dessa questão aqui que a gente vai começar a discutir, né, esses pontos de embates diretos, né, entre a classe trabalhadora e os capitalistas, né, e aí vai ficar muito mais claro, né, na prática, né, como que a luta de classes funciona. E de novo, gente, eu tô começando por luta de classes, né, porque quem acompanha o canal aqui há mais tempo, né, sabe que eu sou muito crítico, né, à forma com que o pessoal utiliza a luta de classes aí sem nenhum significado concreto, né? Usa a luta de classes para definir um monte de coisas que, em muitos casos, é inclusive algo que a gente vai discutir mais para frente, é luta entre frações do próprio capital e que a classe trabalhadora só tende a perder independentemente de quem vai ganhar. Enfim, então, portanto, né, é bem interessante isso, que é uma questão que fica muito pouco discutida até entre os marxistas, né? Você tem uma luta de classes, né, entre capitalistas e a classe trabalhadora, mas você tem uma luta entre frações do capital o tempo inteiro. E também, infelizmente, né, luta entre frações, né, da classe trabalhadora, né? Vocês conhecem aquele termo, né, da aristocracia proletária, enfim, tudo isso tem muito a ver, né, com todas essas disputas, né, menores entre aspas, né, entre frações menores dessas duas grandes categorias. Bom, gente, então é isso. Lembrando, pô, fiquei com dúvida desse vídeo, de vídeos anteriores. Entra lá no grupo do Telegram, me marca, manda a questão que eu respondo em áudio, mando referências. Vamos, como eu falei naquele vídeo, vamos aproveitar que, como somos em poucos, né, para a gente ter como o benefício, né, da quantidade ser menor, de ter uma interação qualitativamente muito melhor, né? Ter uma troca muito mais rica, né, do que é possível em outros meios, em outros canais, gente. Então é isso, um abraço e até a próxima.